Estamos chegando no final do ano, já baixando aí o trem de pouso para pousar aí neste que foi um ano tão turbulento. Olha, aliás, olha aí a analogia aí, né? Um ano turbulento, cheio de tribulações, de dificuldades. Eu posso mesmo, por mim mesmo, dizer que foi o ano mais complicado. Para mim foi um ano muito difícil, mas o Senhor foi imensamente misericordioso e gracioso e nos manteve debaixo da sua preciosa mão. Mas foi um ano com muitas turbulências, né? Muitas dificuldades e tudo mais. E chegando aqui nesse período, a gente começa aí já a se preparar para as festas e tal, né? Então a gente pousa aí, mas né, antes dá uma turistada, né? Antes de decolar para 2022, a gente dá essa turistada, ou seja, passa aí de férias, a gente aproveita para comer aí o panetone. Você é daqueles que separa a uva passa? Você gosta da uva passa? Você gosta de frutas cristalizadas? Ou você é igual a Fran, a minha esposa, que prefere chocotone do que panetone? E em casa é uma loucura, porque eu prefiro muito mais panetone. E eu gosto de frutas cristalizadas, eu não ligo para uva passa no panetone, aí eu não ligo. Em outras coisas até que eu fico meio assim. Na empanada, né, a empanada chilena, eu gosto. Eu gosto. Agora, não é normal eu comer uva passa. Mas, em casa, a Fran prefere o chocotone tim e eu sou o panetone tim. Então, sempre que a gente vai comprar, tem que comprar um e do outro. Porque eu meio que não como o chocotone. Eu sinceramente, não gosto. Não gosto mesmo. Então, acaba que a Fran só que come e eu fico com o panetone. E você, é dos que prefere panetone ou chocotone? Você é daqueles que come uva passa ou que dá um bico nelas? Que fica com raiva quando alguém coloca uva passa no arroz, na salada, seja lá onde for que esse pessoal inventa de colocar uva passa. Mas enfim, outra coisa que acontece no final do ano são as retrospectivas, né? E uma delas é do Spotify. Você deve ter recebido aí do Spotify. Bom, isso também se você usa o Spotify. De repente você usa o Deezer ou o Castbox, sei lá qual que você usa para ouvir os podcasts, ou de repente você só usa o YouTube. Enfim, o que eu mais uso é o Spotify e a maioria das pessoas que ouvem o podcast do Ministério No Amor da Maçã está no Spotify. Tem uma parcela que está no Apple Podcast, tem outra parcela que está no Google Podcast, tem aqueles que estão no Deezer e tem aqueles que ouvem o podcast só lá no YouTube. Mas eu quero trazer alguns dados do Spotify, porque o Spotify foi o único que me mandou esses dados. Na verdade, eu não tenho o Deezer instalado, então talvez eu tenha que dar uma olhada. Mas eu vou compartilhar aqui com vocês os dados referentes a este podcast do No Amor da Maçã no ano de 2021. Olha só que legal, eu fiquei bem contente com esses dados, porque, olha só, em 2021, antes, né, até o episódio 86, não tá contando esse, o No Amor da Maçã lançou 1.083 minutos de conteúdo. Olha só, muito conteúdo. Só em podcast, eu não tô nem mencionando os textos lá do nosso site. Só de podcast, 1.083 minutos, isso em 28 episódios. E também o programa, ele chegou a novos lugares. Olha só, o podcast do Ministério No Amor da Maçã chegou a 4 novos países: Angola, Paraguai, Holanda e Equador. Sabendo que são 24 países no total. No total são 24 países diferentes, fora o Brasil, né, que as pessoas ouvem. Então um abraço para vocês aí, os novos, você de Angola, você do Paraguai, da Holanda, do Equador e de outros países que ouvem o podcast do Ministério No Amor da Maçã. Um forte abraço para vocês. É muito bom saber que tem pessoas, né, de outros lugares acompanhando a gente. 33% daqueles que ouvem o podcast do Ministério No Amor da Maçã o ouvem entre as 11 da manhã e às 17 horas, 5 horas da tarde. E aí? Qual é o horário que você ouve? Em que momento você ouve? Isso aqui não tem como trazer, né? Você ouve lavando a louça? Você ouve enquanto tá na academia? Você ouve enquanto tá dirigindo o carro? Você ouve no trânsito, no caso, né? No busão, enquanto tá indo pra faculdade? Não sei, onde você ouve? Onde será que você ouve o podcast? Mas um outro dado aqui, o último dado que eu queria trazer para vocês, muito legal, fiquei muito contente, é que nós crescemos 68% o número de ouvintes.
Olha que coisa preciosa. Isso eu fiquei muito contente. 60, mais da metade. Nós crescemos muito nesse último ano, o ano de 2021. Número de seguidores no Spotify, lembrando que todos esses dados são do Spotify, tá? Aumentou 63%. Olha só, são 63 pessoas que estão acompanhando lá no Spotify o podcast do Ministério do Amor da Maçã. E aumentou 48% o número de horas que as pessoas estão ouvindo, acompanhando esse conteúdo. Muito legal, cara. Fiquei muito feliz. E de último, aumentamos também em 27% os streamings. Olha que, cara, muito legal. Fiquei muito feliz com esses dados. Quero agradecer demais vocês com esses 68% a mais de ouvintes. Seja muito bem-vindo, você que está chegando agora, você que chegou este ano. Saiba que nós fazemos tudo isso por muito amor, tanto aqui os podcasts, quanto lá os posts no nosso site, namordamaçã.com. Eu costumo dizer exatamente isso, eu faço por amor aquilo que eu amo fazer, porque eu sei que tudo isso é para a glória de Jesus. Então que o Senhor continue abençoando muito a sua vida, a minha vida, a nossa vida. E por falar nisso, vamos direto então pro podcast de hoje, porque meu nome é Fernando Ortega e esse é o Não Morda Maçã Podcast. Os seus pais ainda não são cristãos? Então esse episódio é para você. Começando aqui mais uma edição do Não Morda Maçã Podcast, e nesta edição eu vou fazer mais uma vez, fazia um tempinho que eu não fazia isso, que é o quê? Um react. Um react do quê, Fê? Como assim? Eu tô acostumado a ver um react no YouTube, onde, né, tem alguém, eu vejo alguém reagindo a algum vídeo, mas como assim você vai fazer um react? Eu não tô te vendo, você tá em áudio só, cara, tá maluco? Então, mas eu vou estar aqui reagindo, né, e acrescentando coisas no quê? Em um post que eu tiro lá do nosso site, no site do Ministério, nãomordamaçã.com. Tem posts sempre lá, você tá ligado, já falei, né? Todo episódio eu falo aqui que tem posts praticamente todos os dias lá no nosso site, e eu escolhi um post lá para ler junto com vocês e fazer algumas considerações, acrescentar algumas coisas, me surpreender com algumas coisas juntamente com vocês. E o episódio de hoje, você já sabe qual que é, né? O título do post é Quando Meus Pais Não São Cristãos. Quem escreveu esse post aqui foi o Andrew Kerr. Para você ver, não é alguém brasileiro, né? Por esse nome aqui, que eu nem sei se eu pronunciei certo, nós encontramos esse texto precioso num outro site que é muito bom, vale a pena você acompanhar, que é o Voltemos ao Evangelho. Quem tirou de lá foi um dos nossos colunistas, o incrivelmente lindo e ungido Diego César. Abração pra você, Diegão. Obrigado por compartilhar isso com a gente, e eu vou estar aqui lendo este post para vocês. E quero deixar claro aqui que eu não li ainda esse post, então as reações aqui vão ser, né, espontâneas, beleza? Então vamos lá. Quando meus pais não são cristãos. Muitos dos que estão lendo esse artigo foram criados em lares cristãos. Lendo não, né? Que agora vocês estão ouvindo, né? Muitos foram criados em lares cristãos. Outros de vocês não cresceram na igreja e ainda têm parentes próximos que não são crentes em Cristo. Nesses casos, sua família é um dos campos missionários, mas é um dos campos missionários mais difíceis de todos. Você aí que cresceu em lar que não é cristão, sabe disso, não é verdade? Sabe, mas saiba que é um campo missionário. A sua casa é um campo missionário. Já começa aí a nossa lição aqui, o nosso aprendizado. Para ajudá-lo, aqui estão 8 princípios de testemunho para aqueles que têm familiares não convertidos, embora também possa ajudar aqueles que foram criados em um ambiente cristão. Então, olha só, nós vamos passar aqui por 8 princípios de testemunhos para ajudar você. Então, vamos lá. Primeiro deles, honre primeiramente a Cristo. O senhorio de Cristo precede o respeito aos pais. Ele comprou você com seu sangue. A sua vida pertence a ele. Nada deve comprometer sua lealdade primária ao seu rei. Foi permitido ao profeta Eliseu despedir-se, isso está em 1 Reis, capítulo 19, verso 20, se despedir dos seus pais. O chamado de Jesus exclui rivais ou atrasos. E isso a gente encontra em Mateus capítulo 10, verso 37, que diz:
Quem ama seu pai ou a sua mãe mais do que a mim, não é digno de mim. Quem ama o seu filho ou sua filha mais do que a mim, não é digno de mim. Tá vendo? Já começa aí com esse texto aí. Evite a religião falsa. Expulse as más tradições. Previna-se dos pecados da família e regularize a participação na igreja. Essa questão aqui, ó, previna-se dos pecados da família, é importante. E nisso eu posso até me expor aqui de forma vulnerável a vocês, porque o meu bisavô, ele casou com minha bisavó, se separou e o meu bisavô abandonou o meu avô. Meu avô casou com minha avó, se separou, abandonou o meu pai. O meu pai casou com minha mãe, se separou e me abandonou. Olha aí, quem que era o próximo? Eu é que não, porque a palavra de Deus diz que foi para isso manifesto o Filho de Deus, para destruir as obras do diabo. Então, essa parte aqui é muito, muito importante. Expulse as más tradições e previna-se dos pecados da família. Então, tome cuidado, preste atenção, e ele acrescenta aqui para a gente regularizar a participação na igreja, um envolvimento, não é a atividade igual Marta, mas é estar ali fazendo as coisas para a glória de Jesus. Essa obediência, continuando aqui, tá? Essa obediência silenciosa e sábia pode colidir com as preocupações da família. Um cristão tem pouca escolha, a não ser exercer deferência a Cristo. E aqui entenda bem, viu? Não é diferença, é deferência, que é o temor, o respeito a Cristo, ou honrar a Cristo. No entanto, saiba que a piedade geralmente se alinha aos desejos dos pais não convertidos. Número 2. Ame seus pais. Ao lado de amar a Deus, vem dar o lugar devido aos pais. O princípio geral ensinado pelo quinto mandamento é obedecer a um governo legítimo, diz aí em Êxodo capítulo 20, verso 12. A aplicação específica é que os filhos devem honrar aos seus pais. Os filhos devem obedecer aos pais em tudo, diz em Colossenses capítulo 3, verso 20, de forma cuidadosa, diz em Efésios capítulo 6, verso 1, 2 e 3. Então, os filhos devem obedecer aos pais em tudo de forma cuidadosa. Positivamente, você deve exaltar e estimar seus pais. Negativamente, você deve evitar qualquer ação que os deprecie ou os prejudique. Seu comportamento é muito importante, não como um suspiro longo, mas com a submissão alegre que agrada a Deus. Sabe, quando o seu pai fala alguma coisa, sua mãe fala alguma coisa, você... Sabe, não é para fazer isso aí, sabe, é uma submissão alegre que agrada a Deus. Cara, Fê, é muito difícil, tal. Eu imagino, com certeza. Mas não se esqueça da palavra de Deus. Quando você obedece aos seus pais, você está obedecendo primeiramente a palavra de Deus. E isso glorifica a Jesus. É difícil, mas, né? É isso que glorifica a Deus, é isso que está na palavra dele. Passo 3. Produza sorrisos. Em casa, em Nazaré, os pais de Jesus eram reverenciados. Você encontra isso em Lucas capítulo 2, verso 51. No seu batismo e na transfiguração, seu pai ficou muito satisfeito. Você encontra em Mateus capítulo 3, verso 17 e 17, verso 5. Deus concede graça para ajudar os amigos de seu filho, que se submeteu totalmente a ele. Discípulos recém-convertidos buscarão a alegria dos pais. Alguns pais ficarão contentes que o evangelho tenha domado um filho selvagem. Outros serão aplaudidos por causa de um adolescente que antes era egoísta, que agora coloca os pais antes de si mesmo. Olha isso aqui, que privilégio, hein? Você que é adolescente aí, olha aí. Quando a angústia anteriormente desagradável se transforma em atos obedientes, pais e mães, antes preocupados, ficam menos sisudos e mais relaxados. Até os pais pagãos podem entender o valor dos provérbios que aplaudem uma criança piedosa. E você encontra isso, essa referência em Provérbios capítulo 10, verso 1 e no capítulo 17, verso 25. Vamos então aqui para o quarto princípio. Prepare-se para provações. Eita, nós! Vamos lá! Mesmo nas famílias que frequentam alguma igreja,
a salvação pode ser desprezada. Se a reputação da família é ameaçada, como o homem cego, que a gente vê em João capítulo 9, verso 22, você pode ser rejeitado. Se você foi criado em uma religião que o considerará como apóstata por se converter a Cristo, você poderá enfrentar perigo ou até risco de morte. Olha aí, e isso a gente vê muito na questão do islamismo, né? Quando uma pessoa que é muçulmana se converte ao cristianismo, é bem pesado, é bem complicado, né? Então, justamente, corre até mesmo o risco de morte. A maioria dos crentes que vêm de famílias não cristãs encontra oposição de longo prazo e de baixo nível em algum momento. Como o Cristão Peregrino, de John Bunyan, aqui ele está se referindo ao livro, né, o Peregrino, você se encontrará com dissuasão, dificuldade e desânimo. Os pais podem resistir, ridicularizar ou ressentir-se de você. Talvez você esteja falando aí, se identificando, né? Esteja preparado para acusações falsas ou mal-entendidos deliberados. Respostas amáveis têm um efeito amenizador. Então, olha aí, quando você for confrontado com acusações falsas e coisas do tipo, mal-entendidos, responda de forma branda. Até a palavra diz, né, que a resposta branda desvia o furor. As consciências são frequentemente tocadas e os corações atraídos à cruz de Cristo por atitudes que vão desde reações brandas até provações complicadas. Para lidar com isso corretamente, você precisa de discernimento. Então, fica aí atento, aprenda a responder de forma sábia, amável, para que Cristo seja glorificado através da sua vida e essas pessoas, seus familiares, vejam Cristo em você. Vamos aqui então para o quinto princípio. Olha aí, ó, seja sábio. Justamente já emendando no princípio anterior, né? Seja sábio. Evite pontos de atrito com planejamento e tato. Daniel, capítulo 1, verso 8 até o 17, lembra aqueles que vivem em lares hostis que o senso comum em oração pode evitar impasses. Coloque-se no lugar deles. Isso é uma coisa que eu busco muito fazer, é me colocar no lugar das pessoas para tentar entender algumas atitudes. Então, coloque-se no lugar deles. Tente entender a vergonha e a mágoa. Não deixe que os medos da ruptura se expandam para o longo prazo. Isso aqui é complicado mesmo, porque às vezes aconteceu alguma coisa, tal, e aí você vai colocando para baixo do tapete e cada vez mais, sem perceber, a família vai se distanciando, você pode ir se distanciando dos pais. Então, tome muito cuidado com isso. Tente aliviar a tensão quando ousar resistir aos desejos deles. Tons moderados e respeitosos garantem que você os ama. Cartas, cartões e presentes demonstram que você não os quer prejudicar. Então olha só que interessante, uma carta escrita à mão, quanto tempo, né? A gente não tem mais esse hábito de escrever carta. Então, cartas, cartões, presentes demonstram que você não os quer prejudicar. Se você precisar faltar a eventos, reforce os laços familiares. E aqui você precisa de muita sabedoria e equilíbrio, porque às vezes você tem alguma coisa na igreja e aí não vai conseguir ir no aniversário, por exemplo, de algum primo, alguma coisa do tipo. E aí a família fica meio assim com você, então você tem que reforçar os laços familiares. Mas tem um ponto aqui também, que é você só ir para a igreja e esquecer da família. Isso normalmente acontece com quem é novo convertido. Eles mergulham na igreja e acabam esquecendo da família. E aí a família começa, né? Olha lá, ó, tá vendo? Se converteu? Se converteu e agora tá indo só naquela igreja, só quer saber da igreja, né? A mãe fica desesperada. Olha lá, esqueceu de mim. Agora só quer saber do pastor, só quer saber da pastora, só quer saber disso, só quer saber de igreja, 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 igreja e nada pra gente. Então, saiba equilibrar isso aí, entendeu? Porque estar com seus pais é glorificar a Deus. Lembre-se que a sua casa é um campo missionário, certo? Continuando aqui, organize uma reunião, dê presentes sugestivos, peça desculpas por erros, obtenha ajuda divina. Então tudo isso aqui é sobre ser sábio. Continuando aqui então para o sexto princípio, ore muito. Os pais de coração duro raramente se comovem à parte de joelhos dobrados. Não presuma que você será, para sempre, o único crente da casa.
Muitas vezes, filhos ou filhas são as primeiras pessoas salvas em uma casa e servem como instrumento de Deus para conduzir a sua família à fé, pessoa por pessoa ou todas de uma vez. Certamente, os incrédulos são hostis ao Evangelho. Está em Romanos capítulo 8, verso 7. Cristo disse aos seus discípulos que ele veio trazer a espada. Mateus capítulo 10, verso 34. No entanto, nesta era, Satanás está acorrentado. Apocalipse capítulo 20, verso 2. A oração pode levar os pais a aceitarem mais do que você espera. Então, oração, ore muito. Né? É justamente esse princípio. Ore muito. Paulo disse que todos quantos querem viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos. 2 Timóteo capítulo 3, verso 12. Mas os perseguidores geralmente não são os pais. A salvação vai consertar o que o pecado destruiu na queda. E união familiar faz parte disso. Olha que coisa preciosa. Peça a Deus para ajudar seu pai a, entre aspas, dar uma folga, para atrair a sua mãe para a luz e dar oportunidades para que você fale aos dois, com amor, palavras saudáveis. Cristo governa sobre todos por causa dos seus santos. Efésios capítulo 1, verso 21 e 22. A oração inclina as vontades, muda atitudes, abre caminhos, revela opções, dá entendimento, convence os pecadores e dá graça. Então, ore muito. É isso aí, temos que orar muito. Vamos então aqui para o 7º princípio. Encontre as almas. Fazer o que os seus pais pedem, evitando confronto, coloca o poder do evangelho na carne e no sangue dos domésticos, ou seja, né, dos seus pais aí. Leva o evangelho até os seus pais. A submissão, como a de Jesus, prova que a verdade é certa e boa. O respeito gentil confere credibilidade às palavras faladas. Nunca ameace ou censure, não envergonhe ou ataque. Dirija-se aos seus pais com humildade, gentileza, bondade e respeito. Você encontra a respeito disso em 1 Pedro capítulo 3, verso 14 até o 17. Privado é melhor que em público, a menos que eles digam fale. Não force a questão, dê tempo para que Deus haja. Às vezes a gente quer tomar as rédeas, né? Quer fazer do nosso jeito, mas Deus tem o seu tempo, o seu precioso tempo, o seu determinado tempo. Então fica tranquilo, dê tempo para que Deus haja. Esteja atento às crises, tristezas ou doenças. Quando você abrir os seus lábios, peça a Cristo que abra os corações. Isso exige fé e paciência da sua parte. Bem preciosa essa parte, esse princípio. E o último aqui é confie em Deus. Esse é o nosso 8º e último princípio, que diz assim: como Deus fez uma promessa, os filhos que obedecem aos pais podem esperar uma vida longa e abençoada. Lembre-se que Deus é soberano. Ele escolheu você antes do tempo. Ele fez a sua mãe e o seu pai. Ele sabe como as famílias funcionam. O mandamento de Cristo para os filhos é um roteiro para a sua paz. O caminho certo, sábio e melhor de Deus pode levar você à dor ou à salvação dos seus pais. E eu acho que quando ele fala dor aqui é especialmente quando uma pessoa é vista como abandonando a fé da família, seja muçulmana, seja de alguma outra raiz, né, outra religião. Deve ser nesse sentido. Continuando. Então, deixe-os nas mãos dele. Deixa eles nas mãos de Deus. Deixa que Deus cuida. Quando muito pressionado, continue confiando em sua palavra. Como José na cova, esteja pronto para se submeter e confiar em Cristo para o exaltar, pois o pastor principal ama os seus cordeiros. 1 Pedro, capítulo 5, versos 5, 6 e 7. E aqui chegamos então ao final desse texto. Olha que coisa preciosa, aprendemos muito, hein? Então, repassando aqui só o título de cada um dos princípios. O primeiro, honre primeiramente a Cristo. Segundo, ame os seus pais. Terceiro, produza sorrisos. Quarto, prepare-se para provações. Quinto, seja sábio. Sexto, ore muito.
7º, encontre as almas. E o 8º, confie em Deus. O autor, como eu já falei no início, é o Andrew Kerr. Espero ter acertado aí a pronúncia dele. E também espero que tenha abençoado muito a sua vida, te ajudado, especialmente você aí que tem dificuldade com seus pais, que porventura não são convertidos. Então que você possa ser abençoado e edificado através desses 8 princípios aqui e que eles façam muito resultado, deem muito resultado, muito fruto dentro da sua casa. E assim como uma amiga minha que orou por muitos e muitos anos, eu acompanhei esses anos e anos de oração ali, que os pais que rejeitavam o evangelho, era meio que desacreditável, assim, sabe, de que eles se converteriam. Depois de muitos anos, eles vieram a se encontrar com Cristo e servem na igreja, e é uma bênção. Que isso aconteça na sua vida também. Amém? Somente confie no Senhor, Ele tem todo o poder, todo o poder. Sempre procure enxergar as situações a partir do ponto de vista de Deus e não do ponto de vista humano. Firmeza? Então, se esse episódio abençoou, edificou seu coração, abençoou, te inspirou aí, te deu aí alívio, fôlego, esperança, então compartilha também com seus amigos, de repente alguém que tem os seus pais que vive nessa mesma situação, onde está num lar onde as pessoas ainda não são convertidas, compartilha com ele para que ele também seja abençoado, edificado, inspirado. Você pode acompanhar a gente nas redes sociais, Instagram, Facebook e YouTube, e também lá no Twitter, sempre o mesmo, @NãoMordaMaca. Sem cedilha e nem acento, né? Você pode jogar no Google lá, na busca, você vai encontrar a gente facilmente. Ou acompanhar os nossos posts, que esse aqui vem de lá. Gostou desse post? Vem lá do nosso site, você encontra coisas preciosas como essa lá no nosso site www.naomordamaca, igualmente sem cedilha e sem acento, .com. Praticamente todo dia tem post novo para abençoar, fortalecer o seu coração, abençoar a sua vida. Então não deixa de acessar lá. Você também pode entrar em contato direto com o meu perfil pessoal, que é o @FernandoOrtega, com um O só, que liga o Fernando do Ortega. Joga na busca também que você vai me encontrar lá no Instagram e a gente pode trocar uma ideia, manda um inbox e a gente pode conversar também. Firmes então, nos vemos no episódio da semana que vem. Deus te abençoe e tchau, tchau.